importantes também aí sobre a política brasileira. Nessa terça-feira, a coluna do Igor Gadelha apurou que o presidente Lula almoçou com os líderes do governo no Senado, Jacques Wagner, e no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues. E segundo a coluna, Lula quis conversar com esses líderes do governo lá no Congresso para se preparar para a reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O principal assunto que o presidente da República deseja tratar com Alcolumbre é a indicação do ministro da AGU, Jorge Messias, a uma vaga no STF. Para a gente conversar sobre isso tudo, eu chamo então o nosso colunista Igor Gadelha. Igor, muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que acompanham aqui o Acorda Metrópolis. É isso mesmo, o presidente Lula está numa preparação para esse encontro aí com o Davi Alcolumbre, né? Na terça-feira, o presidente Lula chamou o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, e o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, ambos são do PT, para um almoço lá no Palácio, né? E ele quis sentir ali do Alcolumbre e também do Jacques Wagner como está a temperatura real. A expectativa, Natália, é de que o presidente Lula encontre o Alcolumbre ainda nesta semana para tentar destravar a sabatina do Jorge Messias, que é o atual ministro da AGU e que foi indicado para o Supremo. O Lula já anunciou que o Messias vai ser indicado ao STF há mais de 100 dias, foi no final de novembro de 2025, mas até agora não mandou a mensagem oficial para o Senado, ou seja, anunciou, mas não oficializou a indicação justamente por conta dessa resistência do Davi Alcolumbre, que quer ainda, né, ainda sonha em emplacar nessa vaga o senador Rodrigo Pacheco. Então o Lula quer ali combinar com Alcolumbre, né, uma data para essa sabatina, e aí sim o governo vai enviar a mensagem oficial com a indicação do Jorge Messias. Um bastidor que eu trago, viu, Natália, sobre esse encontro, o Lula estava com o Jacques Wagner e com o Randolph lá no Palácio da Alvorada, quando ele foi informado que um militar do GSI havia tirado a própria vida ali na portaria de serviço do Palácio da Alvorada. Então o Lula estava no Palácio da Alvorada quando aquele incidente, né, trágico aconteceu ali na portaria da residência oficial do petista. Pois é, teve esse caso ontem mesmo, né? Não, foi terça... Eu já tô perdida, Igor. Não, foi na terça Foi mesmo. na terça O mesmo, almoço né? foi Exato. na terça-feira. Sim. E o incidente ocorreu justamente na hora do almoço. Enquanto o Lula estava almoçando ali com os líderes do governo, esse incidente veio a acontecer, foi fora do Palácio da Alvorada, né? Foi na portaria, o Lula estava dentro ali almoçando, mas ele estava ali no momento em que isso aconteceu, né? Um militar, o GSI, instaurou aí um inquérito militar para tentar apurar esse fato. O Lula vem enfrentando, Natália, assim, uma situação difícil ali no Senado, tem CPI, né? Tem CPMI, tem CPI do crime organizado, tem CPMI do INSS que está mirando o filho dele. Então, esse almoço do presidente Lula com os líderes também discutiu esse cenário ali conturbado do Senado. No Senado, que era uma casa até então que Lula tinha uma certa tranquilidade, né, um certo conforto. E agora não tem mais. Porque esse terceiro mandato do presidente Lula trouxe diversos momentos difíceis ali com o Congresso, mas principalmente com a Câmara dos Deputados, né? O Senado tinha um alívio ali em relação a tudo que o governo mandava ou que surgia do próprio Congresso e chegava depois ao presidente. Tem sido um terceiro mandato bem difícil com o Congresso. Teve alguns sucessos, né, como a questão do IR, que surgiu logo depois de um momento bem ruim ali para a Câmara dos Deputados, né, da PEC da blindagem, da coisa ali toda da anistia, e de forma unânime eles quiseram retomar ali a opinião pública, sair bem na foto com a aprovação do IR, que ajuda muito o governo Lula. Mas, Igor, o presidente Lula vai enfrentar uma dificuldade muito grande para essa campanha de 2026. As pesquisas vêm trazendo o Flávio voando, né? Muito rapidamente, conseguindo uma boa performance. Já empatou com o presidente, aparece em alguns recortes ligeiramente acima do presidente Lula, principalmente no segundo turno, quando acontece a decisão. E nessa última pesquisa Quest mostrou também, de novo, o presidente Lula empatado com o Flávio Bolsonaro, 41-41,
com uma rejeição grande também ao governo dele. Acho que você pode também para a gente pontuar um pouco sobre esses novos números e o que tem sido falado aí nessa quase pré-campanha, né? A gente está aí na porta de tudo que vai acontecer esse ano. Olha, Natália, o Palácio do Planalto e os ministros ali do Palácio do Planalto, eles reagiram com muita contrariedade a essa pesquisa Quest. Eu vou explicar por quê. A pesquisa, como você falou, mostrou que o presidente Lula, entre fevereiro e março, caiu 3 pontos percentuais e o Flávio subiu 3 pontos percentuais. Então, os dois empataram numericamente com 41% das intenções de voto. Os ministros do Palácio reagiram com espanto sob a alegação de que as pesquisas internas contratadas pelo PT, os chamados trackings, né, eles apontam uma recuperação do presidente Lula. Eles me enviaram até um tracking da terça-feira. Né? O tracking da terça-feira, o Lula aparecia com 50,3% das intenções de voto e o Flávio com 48%. Então, eles dizem que, na avaliação desses ministros do governo Lula, a Quest estaria atrasada e ainda não pegou essa recuperação do presidente Lula. É engraçado que, no fim de semana, os ministros do Planalto também me enviaram esse tracking do PT que mostrava Lula à frente. O Lula estava com 48%, na terça já estava com 50%. Então, os ministros dizem assim, o Lula realmente teve um momento muito ruim, ali depois do Carnaval, com aquela repercussão negativa da escola de samba, mas na semana passada ele já começou a se recuperar. Né? E eles avaliam que a Quest ainda não pegou essa recuperação do presidente Lula. Nessas pesquisas internas do PT, inclusive, Natália, aponta a segurança pública como um dos principais defeitos do governo. Inclusive, está crescendo mais do que a própria sensação de corrupção. A sensação de corrupção da população nos trackings do PT ela ainda é a maior preocupação, só que ela está em viés de baixa. E a segurança pública está em viés de alta. Então, o governo está alertando para isso. Você citou um ponto, Natália, que foi a reforma do imposto de renda. Essa reforma do imposto de renda, a gente na coluna ontem, eu e o Gustavo Zucchi, mostrando que foi um banho de água fria no governo, tá? Pelo mês consecutivo aí, e ainda tem um resultado muito ruim. Muita gente dizendo na pesquisa Quest que ainda não foi beneficiada pela nova faixa de isenção do imposto de renda, de quem ganha até R$5.000. Então, o governo que apostava tudo, né, nessa isenção do imposto de renda como principal vitrine eleitoral para o presidente Lula, levou um banho de água fria, porque os resultados da Quest mostram que a maioria da população se diz, né, ainda não beneficiada por essa nova faixa de isenção do imposto de renda. O que o governo diz, Natália, é que talvez as pessoas ainda não começaram a sentir, porque nesse início de ano tem muita conta para pagar, tem muitos impostos, né, vem ali do Natal e tudo mais, então as pessoas ainda não começaram a se sentir beneficiadas, mas que isso deve ter uma percepção maior ao longo dos próximos meses. Do outro lado, né, Igor, vocês também deram uma matéria bastante interessante ali sobre a campanha do Flávio Bolsonaro indo atrás de 14 economistas, né? Vale sempre a gente recordar que a campanha do Bolsonaro, bem sucedida lá de 2018, tinha o Paulo Guedes como posto Ipiranga, né? Ele já surgiu ali na campanha. O ex-presidente Jair Bolsonaro usou essa estratégia de já anunciar alguns ministros antes mesmo de ganhar, e isso também é entendido como uma estratégia muito bem sucedida que o Flávio Bolsonaro pode passar a utilizar também nessa campanha que parece bastante consolidada, né? Mesmo muito antes do momento de registrar as candidaturas, o Flávio está indo muito bem nas pesquisas. Quem disse isso, Natália, foi o senador Rogério Marinho, que é o principal coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro. Ele teve um encontro na terça-feira à noite com um grupo de empresários aqui em Brasília. A repórter Carolina Nogueira, que é da minha coluna, participou desse encontro, era um encontro fechado, mas ela deu um jeito ali de entrar, e o senador disse que 14 economistas já foram ouvidos pela campanha de Flávio Bolsonaro para a elaboração do plano de governo. Agora, por hora, o Flávio Bolsonaro ainda não definiu quem será o seu eventual futuro ministro da Fazenda, caso ele seja eleito presidente da República. Eu sei que ele já conversou com grandes nomes, ele tem conversado com o Mansueto, que é do BTG, que já foi também secretário do Tesouro, ele tem conversado com a Daniela Marques, que é ex-presidente da Caixa Econômica durante o governo Bolsonaro e era o braço direito
do Paulo Guedes, tem gente dele conversando com o Roberto Campos Neto, mas o que eu tenho sentido e tenho apurado, Natália, é que o Flávio está tendo dificuldade de encontrar esse nome, um nome forte agora. Ele precisaria que esse nome se desvinculasse eventualmente, né, do atual emprego para assumir ali uma posição na pré-campanha. O Mansueto está no BTG, acho que não vai querer sair, né, e tem demonstrado ali que não quer sair. O Roberto Campos Neto está no Nubank e a Daniela Marques também tem uma empresa, então ele está tendo dificuldade, né, e ele foi aconselhado a só apresentar agora, com tanta antecedência, se for um nome de peso, né, que venha a ser muito bem recebido pelo mercado financeiro. Se ele não conseguir, então ele foi aconselhado a deixar isso mais para frente, né, lá ali mais para perto da campanha. Mas o fato é de que ele está tendo dificuldade. Agora, eu acho que agora em março, o Flávio está muito preocupado com a questão dos palanques regionais. Inclusive ontem, aqui em Brasília, o senador Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha do Flávio, teve com o Ratinho Júnior, né, que é apontado aí como pré-candidato à presidência da República. Informação ainda que eu nem publiquei na coluna, eu botei que esse encontro poderia acontecer, esse encontro aconteceu, trazendo aqui no Acorda Metrópolis. Nessa conversa, segundo eu apurei com interlocutores do Ratinho Júnior, o Ratinho Júnior disse que, embora ele seja pré-candidato à presidência da República, ele quer ter o apoio do PL do Flávio Bolsonaro lá nas eleições no Paraná. Né? Eles são aliados lá no Paraná, só que o Flávio está esperando. O Flávio tem dito assim, olha, se o Ratinho Júnior for candidato à presidência, não faz sentido o PL formar uma aliança com o PSD. Né? E aí o Flávio já cogita até apoiar o senador Sérgio Moro, que tem pontuado muito bem nas pesquisas. Né? Para isso, o Moro teria que mudar para o PL. Então, esses próximos dias aí vão ser decisivos. Né? O Moro está muito bem nas pesquisas, o candidato do Ratinho Júnior, que é o atual governador, está lá atrás, está com 5%, o Moro com 40%. Então, o Flávio quer aguardar, embora o governador, obviamente, queira o apoio do PL ali na eleição regional. Ô, Igor, e eu tenho visto, principalmente, claro, a galera da esquerda falando que o Flávio Bolsonaro está indo muito bem, mas jogando parado por enquanto, né? As campanhas não começaram. Tem muito isso. Né? E, claro, as campanhas vão, principalmente a campanha do PT, do presidente Lula, vai lembrar das rachadinhas, de tudo que tem aí num passado do Flávio Bolsonaro. E também isso começa a aparecer mais para frente nas pesquisas, né? Isso se reflete na opinião pública. Sem dúvida. Ontem eu conversei com um importante ministro do governo, ele falou assim, olha, o PT e o presidente Lula ainda não começaram a atacar o Flávio Bolsonaro. Então eles apostam que quando o Lula começar e a máquina ali do PT também começar a atacar o Flávio Bolsonaro, lembrando esses episódios, ele vai acabar ali oscilando para baixo ou caindo nas pesquisas de intenção de voto. E eles lembram mais, os ministros do Lula, eles lembram que essa vai ser a 4ª eleição disputada pessoalmente pelo presidente Lula e que durante todas essas eleições, durante todos esses governos, o Lula já foi muito atacado, então não teria nada novo na avaliação dos ministros para atacar o presidente Lula, diferentemente do Flávio, né, que é a primeira eleição presidencial disputada por ele. Ele já disputou uma eleição majoritária, foi para a prefeitura do Rio de Janeiro, não ganhou. Mas, assim, eles acham que tem ali um espaço maior, né, para atacar o senador Flávio Bolsonaro e estão preparando aí esse material para começar a soltar nas próximas semanas. Eles avaliam ali no governo que quando o Flávio começar a ser atacado, aí sim isso deve se refletir nas pesquisas de intenção de voto. Agora a gente está muito tempo atrás ainda, falta muito tempo para a campanha, né? Realmente, as candidaturas só são registradas, eles têm até agosto, né? Julho, agosto, início de agosto, para registrar as candidaturas. Então, muita água vai rolar debaixo da ponte aí. O PT, não vale a gente lembrar que o Lula já ganhou 4 eleições, né? Ele se elegeu, na verdade, 5 eleições. Ele se elegeu em 2002, se reelegeu em 2006, elegeu a Dilma em 2010, reelegeu a Dilma em 2014 e se elegeu em 2022. Então, o Lula é um profissional da comunicação. O da comunicação também, né? Mas ele é um profissional de eleição, né? Ele consegue... a gente não pode negar que o Lula sabe ganhar a eleição. Agora, um ponto importante, Natália, é que uma análise que a gente pode fazer é que esse estilo moderado do Flávio Bolsonaro, ele está desorganizando um pouco a campanha do presidente Lula. O Lula vinha apostando numa reedição daquela polarização mais enfática entre Lula e Bolsonaro de 2022.
e o Flávio está adotando um perfil mais moderado, que está deixando ali a campanha do presidente Lula ainda sem saber como reagir, né? E para o Flávio está dando certo, né? Esse jeito moderado dele, as pesquisas mostram que ele está avançando sobre o chamado eleitor independente, que é aquele eleitor que nem se declara petista nem bolsonarista. Então, como está dando certo, o Flávio pretende manter esse jeito moderado e a campanha do presidente Lula ainda está tentando descobrir como lidar com isso. Perfeito, Igor. Eu, antes de me despedir de você, queria te perguntar de Daniel Vorcaro, de Caso Master, porque vocês também, claro, estão debruçados aí na coluna sobre tudo, os desdobramentos, vazamento das informações do Daniel Vorcaro, das mensagens, e também acesso do próprio Daniel Vorcaro a alguns dados importantes da investigação, né? Vocês trouxeram essa manchete que é: PGR abriu auditoria e investigação após alerta sobre acesso de Vorcaro.